Para esse momento, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versos de 26 a 40. Estudou hoje, Atos? Fez parte, né? Atos 8, de 26 a 40. Noite especial, nossa noite de ceia, e nós estamos diante desse texto. Eu quero lê-lo com você. O título diz assim: Filipe e o eunuco. Quem é Filipe? Filipe é um dos discípulos de Jesus. Quem é o eunuco? Eunuco é um homem responsável por cuidar das coisas da sua rainha, do seu reino, lá do reino, né? E esse era um homem que não se sabe ao certo, pode ter sido um homem, escute o que eu vou dizer, isso você não vai se enganar com o que eu vou dizer não. Um homem castrado por opção ou por imposição, né? Essa é a história, nós vamos dar uma olhadinha nela hoje. Eu quero ler com vocês, diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava voltando, assentado no seu carro. E aí você pensa numa carruagem bonita, né? Vinha ele lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito para Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha. Pegou até aqui, passa uma carruagem, esse eunuco está dentro da carruagem. A voz do Espírito diz para Filipe: apressa-te e acompanha essa carruagem. E ele continua, ele começa a correr atrás da carruagem, a carruagem indo e ele correndo ao lado dela. É isso que está acontecendo aqui. Olha que loucura. Aproxima-se desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ele ler o profeta Isaías e perguntou, ainda de fora da carruagem: compreendes o que leis? Respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Ele convidou então Filipe a sentar-se junto a ele. A Bíblia não diz se a carruagem parou para Filipe subir, mas creio eu que não, mas pode ter parado. Mas ele então agora está dentro da carruagem com esse eunuco, porque ele foi convidado a subir. Ora, a passagem da escritura que estava ele lendo era esta. Qual escritura? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a sua geração? Ou seja, onde estão os filhos dele? Porque da terra ele foi cortado, mataram ele, foi tirada a sua vida. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta que escreve. Ele fala de si mesmo ou ele está falando de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, passagem de Isaías, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se tu creres de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Olha a observação: para subir na carruagem não tem essa observação. Mandou parar o carro. Então muito provavelmente Filipe acessou a carruagem enquanto ela seguia. Então mandou parar o carro.
ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, preste atenção, arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Mas Filipe foi achado em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Que texto misterioso. Feche seus olhos. Te louvamos, Deus, e agradecemos ao Senhor pela tua palavra linda. Pedimos que ela seja verdade no meu e no coração dos meus irmãos, Pai, e que ela seja ensinamento para nós nessa noite, e possa mostrar a cada um de nós aquilo que o Senhor precisa mostrar nessa noite, em que estamos celebrando a Páscoa, em que estamos cumprindo uma ordenança do Senhor, ó Pai, nesse ato. Muito obrigado por tudo, em teu nome eu oro. Queridos, há caminhos na vida que nós jamais escolheríamos trilhar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo acontecendo, que é o chamamento de um homem de Deus, para ele sair de um lugar onde tem gente, para um lugar onde diz a Bíblia, é um caminho deserto, tem ninguém lá. Vai para lá, Filipe. Talvez Filipe pudesse questionar: para que, Deus? Para que eu vou para aquele lugar que não passa ninguém? Mas ele simplesmente vai. Nós por vezes preferimos as rotas movimentadas, cheias de significado aparente, de lógica, de direção clara. No entanto, há momentos que Deus nos chama extremamente para lugares que parecem vazios, lugares geográfica, emocionalmente, espiritualmente desertos. Esses caminhos não são punições, aprenda isso. Os caminhos de Deus nunca serão punições para nós, mas sim convites divinos. Neles Deus trata conosco e trata com os outros. São nesses momentos de obediência que Deus trata a nossa vida e trata a vida de quem Ele nos faz encontrar. Ele usa e revela para mim e para você nessa noite que até o deserto, pasme, pode ser um cenário de bênção para a nossa vida, por mais que isso não faça sentido algum. Assim como Filipe foi enviado para um caminho sem movimento, sem lógica, sem perspectiva humana, relatado em Atos 8, 26, também nós somos chamados às vezes para cenários que não fazem sentido, mas é ali, no lugar onde ninguém escolheria estar, que Deus revela que o deserto não é o fim, mas o início de um encontro extraordinário, divino, preparado pelo próprio Deus. Presta atenção em mim. Se você está vivendo um deserto, ou no deserto, pode ser que você esteja ali só porque Deus quer falar com alguém que vai passar naquele lugar, só porque Deus quer falar com alguém que talvez já esteja naquele lugar de deserto, e Ele vai usar a sua vida para você ser a voz profética naquele lugar, para você ser um pouco da água que vai, regar uma semente que está ali quase morrendo, uma semente que está ali sem entendimento daquilo que Deus quer fazer. Repito, irmãos, a história é maravilhosa porque ela cruza dois homens, distintos em sua persona. Um homem chamado, vocacionado por Deus, havia acabado de pregar em alguns lugares, tantas conversões, pessoas se convertendo, mas de repente, presta atenção, imagina você estando aqui no meio dessa igreja, e Deus decide tirar você num momento que a igreja começa, crescer, começa a avançar, Deus começa a fazer as coisas, prosperar o povo daqui, e Deus vira de repente e fala assim: Jefferson, sai daí e vai para um lugar deserto. Irmão, a gente vai ficar no mínimo decepcionado com Deus.
Eu não sei se eu já disse para vocês, um dos motivos que me fez acelerar a minha voluntariedade para missões nacionais foram algumas decepções na igreja local. E o pastor da igreja perguntava assim: qual vai ser o seu futuro depois da consagração? O que é que você vai fazer? E eu falava assim: pastor, por mim eu fico aqui a vida inteira sendo seu pastor auxiliar, não preciso de mais nada. Mas aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Na minha cabeça, Deus falou assim: sai para o deserto, sai para o deserto, vai para o deserto, vai para um lugar de deserto. Porque eu queria ficar ali, estava confortável, estava cômodo. Deus está fazendo isso com Filipe. Filipe, sai daí, do meio desses outros discípulos, e vai para um lugar deserto. E ele vai. Quem que ele vai encontrar lá? Repito, a Bíblia fala para mim e para você, que ele encontra naquele lugar um etíope, alguém da Etiópia, alguém que é e tem um cargo muito importante. Ele é um alto oficial de Candace, uma rainha. Ele é um alto oficial dessa rainha. E ali é onde essas duas pessoas se encontram. Ele é também, o texto bíblico relata para mim e para você, que ele é alguém com uma característica que homem nenhum gostaria de ter. Porque ele é um homem que não pode ter filhos, por exemplo. Por que, pastor? Porque ele é um eunuco. Quem eram os eunucos? Os eunucos eram, por natureza, alguém que decidiam anular-se sexualmente para viver a serviço de um outro alguém. Ou então, os eunucos poderiam ser alguém que foi pego como escravo. E qual é a segurança dos reis? Os reis antigamente tinham haréns, eles tinham muitas mulheres. Então ele tinha que escolher alguém para cuidar dessas mulheres. E para ele ter risco zero de haver envolvimento desse homem com essas mulheres, ele então castrava. É isso mesmo que você está ouvindo, esse homem. E por isso eram eles chamados de eunuco. Esse homem é um alto funcionário da rainha. Ele cuida ali dos interesses dela. É um homem infértil, é um homem que não pode reproduzir, é um homem que não pode gerar vida. E quem foi que Deus decidiu escolher, ou que Deus decidiu encontrar nesse dia? Exatamente esse homem infértil, exatamente esse homem que não podia reproduzir, exatamente esse homem que não podia crescer e multiplicar, porque ele estava cuidando dos interesses de outrem. E aí a Bíblia relata para a gente a saída de Filipe. Como já mencionei, ele corre atrás de uma carruagem, depois entra dentro dela, prega o evangelho para aquele homem entende, e ele sabe que na sua viagem, no seu caminho, logo mais à frente, já ele encontraria um lugar com água. E se aproximando daquele lugar, acontece o que aconteceu, ele recebe a palavra, ele crê, e ele pede para ser batizado. O tema do sermão dessa noite é o caminho deserto. O que esse caminho deserto nos mostra? Porque tantas e tantas vezes eu e você não queremos esse caminho deserto. Nós rejeitamos esse caminho deserto. Mas o que esse caminho deserto nos mostra de lição nessa noite? O caminho deserto nos mostra que, em primeiro lugar, são só 3 verdades. Quem tem boa audição não se preocupa com lógica favorável. Guarde isso. Quem tem boa audição não se preocupa com lógica favorável. E eu falo isso porque, diante daquilo que eu já expus, o verso 26 diz: um anjo do Senhor falou para Filipe. Foi quem que falou, irmão? Foi um anjo. Irmão, se um anjo fala, escute isso, você nunca mais esquecer, e aprenda isso. Se um anjo fala, não tem do que duvidar. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você, se Deus se manifesta falando alguma coisa na sua vida, dando um direcionamento, ainda que não haja lógica nenhuma para aquilo que você ouviu Deus dizer, só obedeça, não faça nada. Porque você vai seguir a vontade de Deus e vai fazer aquilo que Ele espera que você faça. Felipe não perguntou porque estava sendo mandado para o meio do nada, ele simplesmente foi.
Irmãos, uma coisa que um pregador busca são ouvintes. Ninguém gosta de pregar para ninguém, pregar para poucos. Todo pregador quer ser ouvido, porque ele tem uma mensagem que é de Deus para ser entregue. Mas escute, há momentos na minha e na sua vida que nós teremos uma única pessoa para nos ouvir, porque talvez você foi enviado para aquele deserto, não porque Deus quer que você passe pelo deserto, mas porque tem alguém passando no deserto. E é nesse momento que você chega, nesse contexto que você se enquadra, Deus mandando você para um deserto. Mas quem tem aqui? Não tem ninguém aqui. Daqui a pouco você vai encontrar sentido naquilo. Você já passou por lugares que você fala assim, não faz sentido nenhum para mim. Não faz sentido nenhum estar aqui, não estou entendendo porque Deus me colocou aqui, nessa empresa, nessa escola, porque Deus me mudou a minha geografia, mudou o meu local de trabalho, mudou o meu setor, porque Deus mudou a minha ala no serviço, porque Deus me colocou com pessoas diferentes. Eu estava tanto tempo acostumado com aquelas pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque talvez naquele lugar haja um deserto em que você precisa passar ali para regar aquele lugar com águas que venham do céu, para que possa brotar naquele lugar a vida de Deus. A vida de Deus. Eu, uma ocasião, fui transferido, né? Eu não fui para trabalhar em Duque de Caxias pela minha vontade, eu fui chutado para lá. E não fazia sentido nenhum para mim, porque que Deus estava me mandando para aquele lugar. Tinha que acordar muito mais cedo, enfrentar um trânsito danado, um perigo danado, constantemente. Colegas perdiam seus carros na porta do quartel onde eu trabalhava. Os bandidos tomavam na porta do quartel de mão armada. Pensa nisso. Para aquele lugar que eu fui, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei chateado com aquilo, sabe? Mas aos poucos, irmão, não tem jeito, você está lá, você vai se habituando, você vai se envolvendo, e aos poucos, nós começamos naquele lugar todos os dias, antes do trabalho, uma reunião de oração, ao ponto que depois os oficiais já acostumaram com aquilo, e eles falavam assim, quem é que vai orar hoje? Porque tinha eu que era pastor, e tinha mais outros 2 colegas que eram pastores. E aí, quando a gente começava o serviço, todo o serviço de quartel mesmo, né? Não aqui em Vassouras, mas de grupamento de quartel, de manhã, o oficial de dia, o comandante do socorro, ele faz uma reunião com todos os militares. E ele passa orientações, determinações para aquele dia e para eventualidades de socorro na rua. E sempre que ele passava, terminava aquilo, todos os oficiais, sem exceção, irmãos. Quando acabava esse momento, eles falavam assim, quem é o pastor que vai orar hoje? E a gente começou naquele lugar um culto, a gente começou naquele lugar uma palavra, a gente começou naquele lugar, chegou violão, de noite, quando não tinha serviço, a gente estava sentado ali, do lado de fora, tocando violão, cantando louvores a Deus, os colegas não crentes participando. Sabe, irmão, quando Deus nos envia para locais que nós ainda não compreendemos o sentido, basta somente que a gente fique lá, basta somente que a gente obedeça a voz de Deus, porque é o Senhor que está colocando você, está colocando eu naquele lugar. Eu não sei se você hoje vive um deserto, se você está num lugar que você acha que é um deserto para a sua história, creia, você não está ali à toa. Eu me recordo de Naamã, um general de guerra, um homem poderosíssimo, cheio de patente, cuidava do exército do seu rei, um homem reconhecido, cheio de autoridade, mas trazia escondido debaixo da farda muitas feridas. E aí, um dia, uma menina que havia sido pega como escrava, que servia na casa dele, ela diz, se o meu Senhor soubesse que tem profeta de onde eu vim, ele seria curado. Sabe o que eu estou querendo mostrar para você, irmão? Quem sabe o que carrega não se importa com o lugar onde está. Guarde isso no seu coração. Quem sabe o que carrega dentro de si não se importa com o lugar onde está, porque o que muda o lugar onde você está é aquilo que você carrega, aquilo que está dentro de você, aquilo que pode mudar a história das pessoas. Filipe foi enviado para aquele lugar, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Deus, eu estou aqui disposto a cumprir a sua vontade. E, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o esforço desse homem. Como se não bastasse, irmão,
está no deserto. A pessoa para quem Filipe tinha que pregar, ele tinha que desenvolver um esforço, porque diz a Bíblia que a carruagem passou, e ninguém mandou parar a carruagem. A voz do anjo falou assim: Filipe, acompanha essa carruagem. E pensa, irmão, a carruagem indo e Filipe correndo atrás, aqui do lado, a carruagem aqui. A Bíblia diz que o homem que estava dentro, o eunuco que estava dentro da carruagem, lia em voz alta. E Filipe do lado de fora está ouvindo ele lendo, Do lado de fora ele dá um grito: você está entendendo o que tu está lendo? Eu penso numa carruagem bonita. Não sei se vocês já andaram de charrete. A gente conhece muito carroça, né? Mas charrete é um negócio mais charmoso, né? Tem umas coberturas, umas cortininhas. E eu penso no eunuco fazendo assim, ó. Não estou entendendo não. Como que eu vou entender se ninguém me explica? E aí ele chama Filipe para subir e ele começa a pregação do Evangelho. A semente começa a ser lançada, a água começa a ser jorrada sobre aquela vida, e ali começa a brotar a vida de Deus no coração daquele homem, um calor. Eu sei que você se lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus. É um calor por dentro, uma coisa que a gente não consegue explicar, e a única vontade que a gente tem é de se entregar, é de se render, é de se derramar. E eu penso que aquele homem estava sentindo isso, ao ponto de quando chega num lugar onde tem água, ele fala assim: está aí a água, está aí o pastor, e está aqui um pecador arrependido. O que está impedindo de eu ser batizado? E Filipe diz: então vamos descer as águas, vamos batizar você. Por isso que eu sempre insisto, você que caminha há um tempão na igreja, nunca se batizou, se batize logo. Fala: pastor, eu quero fazer isso na minha vida. Participe da classe de batismo, seja instruído, torne-se sabedor do que é o batismo, sabe? E desça as águas do batismo, porque é isso que Deus espera que você faça. Filipe não perguntou por que estava no deserto, ele simplesmente foi. Primeira verdade para nós: o caminho do deserto nos mostra que quem tem boa audição, quem tem boa capacidade de ouvir Deus, não se preocupa com a lógica favorável. Não havia lógica nenhuma para Filipe estar naquele lugar, ir para aquele lugar, mas para Deus tinha. Fala para quem está do seu lado: pode não haver lógica para você, mas para Deus tem. Segunda verdade dessa noite, e a penúltima já: o caminho do deserto nos mostra, em segundo lugar, que a infertilidade pode ser uma escolha, ou mesmo uma imposição dos homens, mas não de Deus. A infertilidade pode ser uma escolha, ou mesmo uma imposição dos homens, mas não de Deus. Deus não criou ninguém para ser infértil. E eu leio Atos 8, 27, que diz: eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candência, rainha dos eutíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, verso 28, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A Bíblia relata que esse homem está voltando de um lugar. Você prestou atenção nisso? Você prestou atenção na leitura? Ele está voltando de um lugar. Ele está voltando de onde? De Jerusalém. A Bíblia relata o que ele foi fazer lá, irmão. A Bíblia relata que ele foi lá adorar. Presta atenção nisso. Um homem que foi com o intuito de adorar em Jerusalém está voltando vazio, está voltando sem presença de Deus, está voltando sem entender quem Deus é, está voltando para casa mais uma vez sem compreender de fato quem Deus é, o que Ele queria fazer na sua história. Você percebeu isso no texto? Eu fui adorar, eu fui prestar culto, mas eu ainda estou tentando entender, por isso eu estou lendo, mas não tem quem me explica. E tudo está vazio para mim. Eu ainda estou no deserto, ainda estou no caminho do deserto, ainda estou vivendo uma vida infértil, eu ainda estou vivendo essa questão de não conseguir produzir nada para Deus. Eu não sei quem é Deus direito, e eu estou voltando para minha casa. Olha quem Deus decide encontrar naquele dia, irmão. Um homem que tinha uma proposta em seu coração da adoração, mas de fato não sabia quem Deus era. De fato não conseguia compreender ainda com todo o seu coração
quem Deus era para si, que ele podia representar. E a Bíblia relata, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o fato de ele ser um eunuco. E esse homem era infértil. Esse homem não podia reproduzir. Mas lembra, o caminho do deserto nos mostra que a infertilidade pode ser uma escolha, ou até mesmo uma imposição dos homens, mas não de Deus. O que Deus estava dando um basta na vida daquele homem era: chega de tempo de infertilidade. Os homens disseram que você não pode reproduzir. Você viveu um processo no seu corpo que você não pode mais reproduzir, mas eu te darei filhos espirituais. Eu vou alcançar você para que você alcance mais gente. Eu vou alcançar você para que nada e nem ninguém impeça o chamado que eu tenho para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Deus tem um chamado de fertilidade para cada um que está aqui nessa noite. Deus não permite ou não permitirá que você seja infértil. Basta que você creia nessa verdade, viva essa verdade. Ele te convida nessa noite a se tornar alguém que recebeu a mensagem do Cordeiro, dita pelo profeta, que recebeu a explicação de quem é o Cordeiro, do que ele fez sobre a sua vida, e de que você se entregou para ele para viver uma nova história a partir daquilo que ele tem para você. É isso que Deus espera na minha e na sua vida. O caminho do deserto nos mostra isso. Fala para quem está do seu lado: Deus não chamou você para ser infértil. Deus não chamou você para não reproduzir. Deus quer te dar filhos espirituais. Engravide da visão, né, Ronald? Sabe, irmãos, uma igreja precisa gerar filhos. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando desse tempo, não estou falando de todos nós juntos, obviamente assim também, mas você é a própria igreja. Igreja não é o lugar onde você vai, igreja é o lugar que você se torna, é quem você se torna. Isso aqui é só um templo religioso. Igreja é você. Igreja é você. Esse templo abriga a família Batista. É simples assim. Nós somos a igreja e não o templo é a igreja. E Deus não quer que sejamos inférteis. O caminho no deserto vai nos mostrar em terceiro lugar. Eu tenho quarto lugar, eu pensei que era só 3. Mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado. O caminho do deserto nos mostra em terceiro lugar a necessidade de um mensageiro quando se há apenas uma mensagem. O caminho do deserto nos mostra a necessidade de um mensageiro quando se há apenas uma mensagem. Só. Quando nós olhamos para esse texto, eu falo isso com base nos versos 28 a 31, que diz: estava de volta, sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se e desse carro, acompanha. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. O que esse eunuco tinha, pastor? Ele só tinha uma mensagem, mas estava faltando um mensageiro. Sabe o que está faltando, irmãos, para o nosso Brasil? Sabe o que está faltando para a nossa vizinhança? Um mensageiro. Ele já tem a mensagem. A mensagem está aí toda hora. A mensagem está aí todo o tempo. Você vê a mensagem nas redes sociais, você vê a mensagem no YouTube, você vê a mensagem na placa de um caminhão, você vê a mensagem no nome de um comércio, você vê a mensagem em todo lugar, mas está faltando um mensageiro. Porque muita gente tem a mensagem, muita gente olha e vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem a mensagem. O que está faltando? Um mensageiro, alguém que explique, alguém que fala: o alvo desse amor é você. Você que só tem a mensagem, o alvo desse amor é você. Ele morreu por você, ele se entregou por você, ele quer trazer você para perto. Então o caminho no deserto nos mostra em terceiro lugar que há uma necessidade, irmãos, de um mensageiro quando as pessoas têm apenas uma mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para você:
o seu amigo de escola, do trabalho, da faculdade, seu vizinho. Pode ser que ele tenha só a mensagem. Alguns não têm nem a mensagem, mas pode ser que ele tenha só a mensagem. O que está faltando, pastor? O mensageiro. Pastor, o senhor pode ir lá? Não, não é comigo, não é contigo. Você é o mensageiro, você é a mensageira. O convite do Evangelho para mim e para você é para que sejamos testemunhas. O que é testemunhar? É falar daquilo que Ele está fazendo na minha vida, para que eu seja um instrumento para a vida do outro, para que o outro também encontre Jesus. Fala para quem está do seu lado, você é o mensageiro. E eu sei, você está falando assim, que pastor chato, toda hora quando eu falar para quem está do meu lado. A Alessandra já quer ir tão bem que não tem ninguém do lado dela. Vira para trás. Vou mandar olhar para trás e para frente. Nós somos o mensageiro, irmãos. A igreja tem a maior riqueza que esse mundo pode conhecer. A igreja tem uma pérola preciosa, a igreja tem Jesus. Essa sociedade precisa de Jesus. Essa sociedade precisa conhecer quem Jesus é. Ele não é apenas alguém que fundou uma religião. Para muitos é só isso. Para muitos é só um profeta, um homem bom que passou pela terra e entregou a sua vida. Mas ele é muito mais do que isso. Eu termino. O caminho do deserto nos mostra em quarto e último lugar. A jornada da fé em Jesus Cristo se consolida no batismo e se firma na comunhão. A jornada da fé em Jesus Cristo se consolida no batismo e se firma na comunhão. Eu leio esse texto, eu referendo a você aquilo que a gente já leu reiteradas vezes. O eunuco sabe que na sua viagem ele vai chegar num lugar exato do caminho que o Rio Paraíba está logo do lado. Tem o pastor, tem o arrependido, tem a mensagem entendida e tem o batistério. Só falta o batismo, só falta se entregar, só falta pelo ato do batismo, quando é imerso em água, morrer para o mundo e ressurgir uma nova vida para Cristo. Que é isso que o batismo simboliza. Eu morro para o mundo quando sou imergido na água. Quando sou dela levantado, eu levanto para uma nova vida em Cristo Jesus. Provavelmente, eu falo agora primeiro com os crentes mais antigos. Tem crente aqui com 10 anos de crente? Levanta a mão, 10 anos de crente. Temos alguns. 20 anos de crente. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já pararam de existir? Eu tentei um monte. Você já pensou em desistir? Já teve aquela época que você ficou meio barro, meio tijolo? Sumiu da igreja, não quis ir mais. Ah, estou cansado, cansei. Deixa eu dizer uma coisa para você. E os crentes novos, e agora eu falo com os crentes novos, eles pensam que só eles sentem isso, gente. Eles pensam que é só eles que dá vontade de desistir, que dá vontade de parar, que dá desânimo. Eles pensam que o pastor não sente desânimo. Mas sabe o que firma alguém, consolida alguém? Não é pura e simplesmente o batismo, como eu disse aqui, mas o batismo está carregado de um simbolismo e de uma construção e de um fundamento que não permite que verdadeiros crentes desistam. Por isso que tem gente aqui de 20 anos, alguns quem sabe de até 25 anos de crente, de caminhada cristã, que já pensaram um montão de vezes em desistir, mas não desistiram. Por quê? Porque não foram fundamentados na fé, estão firmes sobre a rocha eterna que é Jesus. Está difícil, mas eu continuo. Está complicado, mas eu continuo. Estou desempregado, mas eu continuo. Estão falando que meu Deus não olha para o meu problema, para a minha dificuldade, mas eu continuo. Estão falando que eu estou desempregado, doente, mas eu continuo servindo a Deus, porque eu fui fundamentado
fundamentado nessa rocha, e eu não vou parar, eu não vou desistir. Pode acontecer o que acontecer, eu vou continuar caminhando com Cristo. É isso. Quando eu olho para esse texto, irmão, eu finalizo com você. A jornada de fé em Jesus Cristo se consolida no batismo e se firma na comunhão. Batismo, porta de entrada para você se tornar membro de uma igreja. Conversão, porta de entrada para você adentrar o céu como salvo em Cristo Jesus. Então primeiro você entra no céu quando aceita Jesus verdadeiramente, já faz parte. Aceitei Jesus, fui embora sem batizar, está salvo. O batismo não salva. O que te salvou foi a decisão que você tomou aqui no coração. O que o batismo faz? Se aceitar Jesus abre as portas do céu para que eu se torne filho de Deus, o batismo abre as portas da igreja para que você se torne membro de uma igreja, gente comprometida com aquela igreja local, gente que tem perdi a palavra agora, que tem responsabilidades assumidas com esse povo, gente que tem compromisso em honrar o testemunho, em honrar o bom nome de Cristo, em honrar o bom nome da igreja que pertence. Porque as pessoas olham para você, e quando você está fazendo alguma coisa errada, ela pensa assim: "Ei, é lá da família Batista, ó, todo mundo daquela igreja deve ser assim, é tudo farinha do mesmo saco." É assim que os outros veem. Então, é gente que, pelo batismo, abriu-se uma porta de entrada para eu me tornar membro. Tenho direitos e deveres como membro pertencente a essa igreja. É isso que acontece. Agora, que coisa curiosa a palavra que eu usei aqui, eu quero finalizar com ela. A jornada de fé em Jesus Cristo se consolida no batismo. Onde ela se firma, pastor? Na comunhão. Que comunhão? Comunhão com a igreja local. Comunhão com as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, jejum. Comunhão com o próprio Deus. Aonde que você vai consolidar a sua fé, que vai dar muita vontade de você desistir, você vai falar assim: "Eu não desisto. Pode estar feio o negócio que eu não desisto." Sabe como? É na comunhão. É tendo irmãos para andar junto e dizer: "Cara, vamos continuar. Eu sei que a jornada é difícil, eu já passei por esse caminho aí, já passei nesse deserto, não foi fácil para mim, mas eu consegui vencer. Deus vai te ajudar a vencer essa jornada, nessa jornada." E aí você consegue continuar vitorioso. Comunhão com a igreja local. A igreja precisa desenvolver amizades, laços significantes de amizade. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: "Seja mais que um membro ou um irmão de igreja para mim, seja meu amigo." Fala com ele, fala. "Seja meu amigo." Vamos desenvolver uma união, sabe, significativa. Sabe quando você passa por um problema difícil na vida e você lembra: "Ah, se fulano estivesse aqui, eu queria dar um abraço nele, eu queria tanto poder conversar com ela, eu queria tanto poder expor o meu problema, a minha dificuldade." Eu tenho certeza que ele e ela teriam uma palavra de incentivo, uma palavra de vigor, uma palavra para me levar adiante. E talvez você olhe para trás e fale assim: "Poxa, essa pessoa já se foi embora, morreu, está em outra igreja, está em outra cidade." Olha para o seu lado aí, uma nova pessoa para você construir uma amizade significativa, um relacionamento forte e firme em Deus. Comunhão te consolida. E o que mais? Quando faltam os amigos, porque há momentos na minha e na sua vida que os amigos não estão. E acredite, Deus faz a gente passar por esses momentos, porque é nesse momento que a gente precisa da comunhão com Ele, da comunhão com a palavra. A gente lê a Bíblia num momento difícil da nossa história, a gente abre a Bíblia e fala assim: "Deus, dá uma palavra para mim hoje." Aí você abre, igual na caixinha de surpresa, lembra? Caixinha de promessa. Lembra quem tinha caixinha de promessa em casa? Caixinha de promessa só tinha promessa, né? Mas tem hora que Deus, Ele faz isso com a gente. Preciso de uma palavra. Você abre a Bíblia: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará." Aí você abre outro texto bíblico e diz: "Porque vocês são mais do que vencedores por aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Aí você abre outro texto e a Bíblia vai dizer assim: "Porque Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces em pedra nenhuma." Sabe, irmão,
Deus está todo o tempo falando, e quando, acredite de verdade, lhe faltar um amigo por perto, procure o amigo Jesus, procure um relacionamento com Deus, mas não procure Ele só quando tiver nos tempos de crise, porque Ele também é aquele com quem nós devemos dividir as nossas alegrias e conquistas. Alguém ficou sem receber os elementos da ceia? Você que é batizado, está em comunhão com sua igreja, faz um sinal com a sua mão para a gente leva o elemento até você. Alguém que não recebeu? Ok, todos receberam. 1 Coríntios 11, desculpa, de 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos dar uma parada por aqui. Pegue o seu pão. Não sei se vocês se recordam, eu mencionei esse texto 2 vezes hoje, de manhã e agora à noite. Acho que só de manhã, na verdade. Quando Pedro diz que o discurso estava duro demais e que as pessoas estavam indo embora, é porque Jesus tinha acabado de dizer que Ele era o pão, que as pessoas deviam se alimentar dele. E quando aqui nós olhamos para esse texto, nós vemos que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: isso é meu corpo. E disse: isso é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei em memória de mim. Pega o seu pão, nós vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti o elemento do pão. Ó Deus, nós Te louvamos pela Sua bondade, pela Sua graça e pela ideia da salvação. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor levou essa ideia às últimas consequências. Te louvamos, ó Espírito Santo, porque habitas em nós e nos sela com o selo da promessa. Te louvamos, Jesus, porque o Seu corpo foi partido, moído por cada um de nós. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras fomos sarados. Obrigado porque o Senhor suou até sangue em extrema agonia por causa da morte de cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sofreu a morte mais horrenda da época, a morte aplicada a marginais perigosíssimos. Foi o sacrifício, foi a sentença, melhor dizendo, que foi dada para Ti, e o Senhor não voltou atrás por causa de nós, Pai. E nessa hora nós abençoamos o pão, abençoamos, ó Pai, esse elemento que representa o Teu corpo. É no Teu nome que nós oramos, o abençoamos hoje e sempre. Comamos o pão. Continuando o texto, 1 Coríntios 11, 25, agora: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que eu venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu juízo próprio. Aqui é uma orientação sobre aquele que ceia. Quem é que faz o exame? É o pastor? É a igreja? É um autoexame. É você que olha para si mesmo e diz: eu sou digno desse cálice, eu sou digno desse pão. Porque quem comer indignamente
sofrerá as consequências desse livro. Na época de Jesus, a ceia era servida numa única taça. E essa taça, um discípulo bebia um pouquinho, passava para outro, bebia um pouquinho. Eu não vou pedir você para fazer isso, fique tranquilo. Mas eu quero dar a você a oportunidade de trocar o seu cálice com pelo menos 2 pessoas e dar um abraço nela. Pense aí, alguém que precisa receber um abraço, alguém que significa muito para você e que você quer dar um abraço nessa noite e que você quer compartilhar com ela do cálice. Mesmo os irmãos que estão agora sem o cálice na mão podem receber um abraço também, porque daqui a pouco, em nome de Jesus, vocês estarão participando desse momento todos quando passarem pelo batismo. Eu queria poder trocar com todos os irmãos, mas eu convido você nesse momento a erguer o seu cálice. Sabe, irmãos, como eu vejo a cruz, sabe como eu vejo o sacrifício? Eu vejo Jesus de uma forma muito dificultosa carregando uma cruz, tomando chicotada nas costas, exatamente como os filmes apontam, mas muito mais sofredor do que aquilo. E aquilo já é o bastante sofredor para nos impressionar. Eu sempre digo que Jesus fez um rastro de sangue, suor e areia. Não sei se você sabe, mas a cruz que ele carregou não foi feita para ele. Dizem que a cruz que foi dada a Jesus era a cruz de um homem maior do que ele. Qual é o problema disso, pastor? Os travessões da cruz, aquele que ficava assim, atravessado, ele tinha um furo exato onde o prego devia bater. Porque, veja, o martelo batia e ele não furava a madeira, já estava furada a madeira. Mas como a cruz não era de Jesus, era uma cruz maior. Isso conta-se os historiadores, e você vê isso retratado nos filmes, quando homens tentam com uma corda amarrada no braço dele, o do outro lado já está pregado, e eles puxam, esticam Jesus, para que o braço de Jesus chegue exatamente no buraco da madeira da cruz, onde o prego tem que entrar. E é ali que ele foi pregado por mim e por você. Eu sempre digo isso. Jesus deixou um rastro de sangue, suor e areia, mas abriu um novo, vivo caminho diante de Deus, para mim e para você, ao ponto que a Bíblia diz: o véu do templo foi rasgado, existe um novo e vivo caminho. Entrai com ousadia na presença do Senhor, entrai como filho na casa do Pai. Sabe, irmão, existe um lugar de filho para mim e para você, que foi conquistado ao preço de muito sofrimento. Eu quero convidar você a pegar esse cálice. Levanta ele, feche seus olhos. Senhor, nós nessa hora colocamos, ó Deus, diante de Ti o cálice, o elemento vinho, ó Deus, representando o Teu sangue. Abençoamos, ó Pai, esse elemento, e fazemos isso em ordenança à Tua palavra, agradecendo, Senhor, porque o Senhor suportou a cruz e nos abriu um caminho, que nos tornou filhos, nos tirou da condição de escravo para filhos e nos fez herdar contigo as bênçãos dos céus. A Ti, pois, Senhor, seja toda honra, toda glória e todo louvor. Nós abençoamos o cálice agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos todos. Quero que você feche seus olhos agora. Nós estamos encerrando. Eu quero dar uma oportunidade, se você precisa fazer um concerto com Deus nessa noite. Se você é aquele que viveu, passou pelo deserto, ou é aquele que está sendo chamado para ir ao deserto, falar a eunucos, eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, feche seus olhos.
Eu quero convidar você, todos estão de olhos fechados e orando. Se você precisa fazer esse concerto com Deus, essa decisão, aí no seu lugar, levante suas mãos, daqui onde eu estou, eu vou ver, nós vamos orar com você. Alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa noite, que consagrar ao Senhor a sua vida, Deus abençoe. Pode baixar suas mãos. Deus abençoe. Há mais alguém? Pastor, eu preciso. Eu quero voltar hoje, pastor. Eu quero hoje me reconciliar. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte de uma igreja. Eu quero caminhar com o Senhor. Jesus, muda a minha história. Eu estou cansado do mundo lá fora e você quer entregar a sua vida a Jesus. Há mais alguém? Se não há, eu quero orar por você agora, crente em Jesus. Pastor, eu estou vivendo uma vida infértil. Eu quero mudar isso hoje. Se tem alguém assim, em nome de Jesus, faça um sinal com a sua mão também. Aí mesmo onde você está, eu não vou chamar ninguém da frente hoje. Só faça um sinal, pastor, eu quero. Há alguém assim, pastor, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida, eu quero fazer tudo que o Senhor tem para mim. Tem alguém assim? Levanta a sua mão onde você está. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu quero que você continue com seus olhos fechados. Nós vamos orar encerrando. Eu quero orar em especial por esse jovem que levantou as mãos. Maio, você pode vir com ele aqui à frente, por favor? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela vida do Ian. Eu achava que era um retorno, mas o Ian está aceitando Jesus aqui nessa noite. Está entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Já queria entrar em Michele aqui à frente. Vamos orar pela irmã Michele. Vem cá, Michele. Essa irmã Michele tem carecido as nossas orações. Vamos orar pela irmã Michele também. Tem mais alguém? Pastor, eu preciso que ore por mim. Você quer vir? Pode vir. Pastor, eu preciso. Tem alguém assim? Então nós vamos orar. Vem cá, Dani, fica aqui com a Michele também. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, nessa noite que marca a nossa história, que marca a nossa vida, sobretudo marca profundamente a vida do Ian, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Eu me recordo até hoje o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, Pai. E eu nunca me arrependi dessa decisão. E eu te louvo, Senhor, porque um pecador se arrepende no dia de hoje aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço, Senhor, marca a vida do Ian, Pai. Toma ele em tuas mãos, Deus. Ajuda, dá força, vigor, para que ele caminhe firmemente contigo, Pai. E que ele receba, Senhor, todo apoio nosso, dessa igreja, dessa família, Pai. E dos amigos, ó Pai, que estão aqui cercando ele, Pai. Muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua graça sobre a vida dele. Eu sei que foi o Senhor que trouxe ele até aqui, ainda que tenha sido convidado. Eu sei que esse convite é uma iniciativa do Senhor no coração dos amigos, ó Pai. E ó Pai, nessa noite nós consagramos a vida do Ian ao Senhor. Te pedimos, Jesus, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Ó Deus, nós consagramos essa vida ao Senhor e declaramos que o Ian pertence ao Senhor, Pai. Pai, nós oramos pela vida da nossa irmã Michele. Ó Pai, nós pedimos a graça do Senhor sobre tua serva, Pai. Toma Michele em tuas mãos, Deus, Esther, Luiz. Meu Deus, tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós consagramos a vida da tua filha em tuas mãos, pedimos a sua graça e da tua misericórdia sobre ela, Senhor. Pai, nós oramos por toda a sua igreja. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que, ó Deus, vieram te cultuar, aqueles que também não conseguiram chegar, Pai. Mas nós consagramos todo o nosso povo a Ti, Pai. E nessa hora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as benditas comunhões do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua igreja. E aquele que crê, cante
dois foram